Olá, começa agora mais um Diálogos aqui na TV Unesp. No programa de hoje nós conversamos sobre diversidade audiovisual. Nosso convidado é o professor Luiz Albornoz, da Universidade Carlos III de Madrid e também professor visitante das universidades do estado de São Paulo com bolsa da FAPESP para 2014 e 2015. Professor Albornoz, muito obrigado por sua participação em nosso programa. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês na televisão da Universidade da Unesp. Professor, dentro da sua grande área de atuação, há um debate sobre a produção audiovisual em meio a uma diversidade cultural. Eu gostaria que o senhor começasse explicando para a gente de onde surge essa grande pesquisa. Sim, permita-me dizer que eu estou coordenando uma pesquisa durante esses últimos 3 anos sobre o conceito polissêmico da diversidade cultural e seus relacionamentos, suas relações com o setor audiovisual. Quando nós começamos a pesquisa, nós queríamos, no primeiro lugar, analisar as consequências, o impacto de uma convenção sobre a diversidade cultural e a necessidade de, a nível nacional e internacional, promover a defesa da diversidade cultural. Brasil faz parte dessa convenção sobre a diversidade cultural. E um segundo aspecto importante para a nossa pesquisa era ver quais são os fatores que podem estar impedindo essa diversidade cultural. Para nós que venimos da área das políticas de comunicação e da mídia, era importante estabelecer, quais são a ponte entre o conceito da diversidade cultural e os meios de comunicação, e especialmente os meios audiovisuais. Então, para nós, vamos dizer, a diversidade cultural tem um relacionamento direto com os meios de comunicação e com o audiovisual. E esses meios podem ser um espaço público para que essa diversidade cultural possa ser expressada. Mas os meios de comunicação, professor, que nós temos hoje, principalmente a televisão, eles valorizam essa diversidade cultural? Bom, isso vai depender muito do análise do país, das tradições, das forças sociais ao interior das sociedades. O grande problema que a gente encontra a nível internacional é a grande concentração da propriedade dos meios de comunicação, que se expressa fundamentalmente no campo televisivo. Tradicionalmente, são monopólios ou oligopólios na prestação do serviço de televisão. Então, essa concentração empresarial e um setor manejado, dirigido especialmente por interesses econômicos, muitas vezes vai em contra da diversidade cultural. Então, há uma preocupação em todas as partes do mundo por se essa concentração permite ou não expressar a diversidade das culturas, por como se relaciona uma própria cultura, a cultura de um país, com o resto das culturas de outros países. Então, é uma área de trabalho, segundo o meu ponto de vista, apaixonante, mas, claro, a concentração empresarial e os interesses das grandes empresas que atuam na mídia e no campo televisivo, muitas vezes impedem essa diversidade, refletir essa diversidade cultural. São fatores econômicos e políticos que influenciam, então, professor, na produção desse tipo de conteúdo ou na não produção, como o senhor mesmo pontuou, de não termos uma grande diversidade cultural nos nossos produtos audiovisuais. Sim, essa seria uma primeira barreira. Logo, existem outras barreiras para concretizar a diversidade cultural no cenário audiovisual. Uma segunda, eu acho que tem a ver com a existência ou não de uma rede forte de meios guiados pelo serviço público. Então, em aqueles países, estou pensando em alguns países europeus, onde, no caso da televisão, o conceito de serviço público e, dentro dos mandatos, o mandato de refletir a diversidade cultural são muito fortes, existe uma maior abertura por parte dos operadores públicos ou estatais para refletir a diversidade cultural. No caso dos países com sistemas televisivos marcados pela lógica econômica,
aí é um pouco mais difícil. E um terceiro fator, se você me permite, tem a ver com a legislação, com as normas, as regras que existem. Tem países que existe uma regulamentação muito bem definida em relação, por exemplo, com a noção da diversidade, o pluralismo, e outros que não. Mas mesmo assim, aqueles países que têm regras, vamos dizer, depois vem o caso de se tem controle sobre essas regras, porque tem muitos casos onde existem regras, você vai às leis, ou vai aos decretos, vai à regulamentação em geral, estuda isso, você acha que isso é fantástico, com a defesa de alguns princípios de democratização da mídia, da diversidade cultural, do pluralismo político ideológico, etc., etc. Mas depois você prende o televisor e você não vê refletida a legislação, as regras nas práticas televisivas. Exato. Então, você também tem a necessidade de contar com organismos de regulamentação que façam um controle efetivo da regulamentação existente. Professor, então é possível que nós tenhamos na nossa produção televisiva, principalmente em emissoras públicas, né, aqui no caso do Brasil, enquanto uma concessão pública, um canal de televisão, há essa, de certa forma, exigência, enquanto um canal público, de ter uma produção local, uma produção de diversidade, mas que às vezes isso não é cumprido exatamente por esses outros fatores que a gente comentou, da política, da economia e até mesmo de uma falta de interesse, podemos dizer, dos produtores de conteúdo? Sim, é verdade o que você assinala, sim, mas tem outros aspectos também da diversidade da mídia. Quero dizer, esse é um aspecto, vamos dizer, um nível, que estaríamos falando do nível dos operadores, mas existem outros dois níveis que não temos que esquecer. O nível das fontes dessa informação. Quem são os produtores, quem estão produzindo esses programas, esses conteúdos simbólicos. E depois, o outro aspecto importante é o consumo. Você pode ter uma variedade, uma grande diversidade, vamos dizer, do ponto de vista da produção e do ponto de vista dos operadores atuando no mercado televisivo, mas o consumo estar concentrado em poucas opções. Então, o problema da diversidade no setor audiovisual deve ser atacado, deve ser analisado por diferentes frentes. Tem diferentes dimensões que têm que ser avaliadas na hora de falar da diversidade no contexto audiovisual. Falando um pouco dessa avaliação que o senhor mesmo pontuou, que é necessária nessas diversas frentes da produção audiovisual, nós temos um papel grande da universidade. O senhor encabeça uma pesquisa, está no Brasil exatamente para contribuir com esse estudo de como a televisão brasileira vem aliando a essa produção atual que nós temos, a essa questão da diversidade cultural, mas sobre isso a gente comenta daqui a pouco. O Diálogos vai para um breve intervalo e já volta. Estamos de volta com o Diálogos e hoje nós recebemos o professor Luiz Albornoz, da Universidade Carlos III de Madrid, para falar sobre diversidade audiovisual. Professor, nesse debate de que é possível fazer uma produção de diversidade cultural em meio ao audiovisual, a universidade ela tem contribuído exatamente para o debate em todas as frentes, políticas, econômicas, culturais, barreiras linguísticas, barreiras socioculturais. Também eu gostaria que o senhor comentasse sobre como o senhor tem observado a universidade, tanto lá na Europa quanto aqui no Brasil, dando espaço para essas pesquisas em prol da diversidade cultural no audiovisual. Bom, segundo minha avaliação, no contexto, vamos falar, ibero-americano, né? Estou falando da Península Ibérica e dos países da América Latina, as pesquisas e o centro de atenção estão nos conteúdos e ver se esses conteúdos refletem ou não a composição de por si diversa das nossas sociedades. Então, mas segundo o meu ponto de vista, claro que a avaliação dos conteúdos
simbólicos e das metáforas que transmitem, é algo muito importante essa avaliação. Mas também, como dizia, não devemos perder de vista as fontes, quem tem o permisso para emitir, para botar no ar esses conteúdos, e depois também temos que refletir e pesquisar sobre o consumo desses conteúdos. Então, é nesse público, exato. Então, eu estou vendo que, por exemplo, aqui no Brasil, quando se fala de diversidade, praticamente o debate está na representação, a presença ou não da televisão de grupos minoritários, os chamados minoritários. Temos que ver se são minoritários ou não. Tem cidades onde não são minoritários, por exemplo. No mundo anglosajón, por exemplo, tem a pesquisa e o que eles estão pensando vai além dos conteúdos. Por exemplo, uma coisa importante para os canadienses, por dar só um exemplo, é a própria composição da força laboral dos trabalhadores que trabalham nos meios públicos, na rádio e na televisão pública, por exemplo. Então, eles estão procurando ver se a força laboral, os trabalhadores, a composição reflete ou não o que uno pode encontrar nessas sociedades, né? Um debate que não existe praticamente, não existe, é inexistente em nossas sociedades latino-americanas. Voltando à sua pergunta e o papel das universidades, eu venho de um país, a Espanha, estou agora morando lá nos últimos 15 anos, eu sou da Argentina, eu nasci na Argentina, mas moro na Espanha, onde a presença da universidade na televisão é praticamente inexistente. Não existem emissoras universitárias. Como aqui no Brasil. Como aqui no Brasil. Sim, no caso do rádio. Sim, no caso do rádio, mas no caso da televisão, não. Eu acho aqui que o Brasil tem essa característica, não tem rádios e televisões educativas com muitas décadas de trás, mas que infelizmente são, no exterior, pouco conhecidas e no interior são pouco consumidas. Então, é verdade que existe essa tradição de emissoras não comerciais, mas ao mesmo tempo eu acho que precisam ser potenciadas, e nesse caso as novas tecnologias, a rede internet, etc., podem servir para potenciar essa riqueza de rádios e de televisões não comerciais no país. Pensando nessas novas tecnologias, da forma como isso entra nos estudos, nós conversamos no quadro Ponto de Contato de hoje com o estudante de pós-graduação em comunicação, Bruno Jareta. Quando a gente olha assim na história do audiovisual, né, se a gente for lá no começo do cinema, que é a matriz de todo o audiovisual, a gente vê que toda inovação tecnológica demora um tempinho para ser assimilada do ponto de vista da linguagem, né? O próprio cinema nasceu assim. A preocupação que se tinha ao inventar o cinema era captar imagens em movimento, não era em criar um novo meio artístico ou algo do tipo. E depois que ele foi usado para contar histórias e depois isso começou a ser mais assimilado, aí quando novas tecnologias apareciam, como as cores, o som, tinha um preconceito no começo ou nem um preconceito, ou um descaso, para depois isso ser incorporado na linguagem, né? E isso se repetiu a cada inovação tecnológica no audiovisual. E nos dias de hoje, com as múltiplas possibilidades oferecidas com os meios digitais associados ao audiovisual, e no caso da televisão a gente tem as mídias móveis associadas ao conteúdo televisivo, a TV digital e as suas possibilidades abertas com interatividade, com alta definição. Isso não necessariamente é usado, né, num primeiro momento em relação à linguagem, mas nós temos experimentos muito interessantes de diversos, que vêm de lugares diferentes, né, de universidades, de instituições de pesquisa, de público que apropria essa tecnologia e produz. Então a gente tem muitos exemplos legais de segunda tela, de vídeo panorâmico, de narrativas interativas, que envolvem ou não televisão.
E é interessante porque abre um espaço muito bacana para quem quer produzir, né? Não é fácil entrar nesse mercado e ser assistido, então essa diversidade de conteúdo enfrenta esse tipo de barreira. Mas tem caminhos hoje com a popularização dos meios de produção, né? Antes, há uns 15, 10 anos, é impossível produzir um audiovisual com os custos que a gente produz hoje, né? Todo mundo tem uma câmera no bolso, no seu smartphone, né? Então dá para você fazer experimentos. E é interessante também para pesquisadores, né? Eu fiz rádio e TV na graduação, estou concluindo agora o mestrado em comunicação também. E a gente observa nos objetos escolhidos pelos colegas essa variedade de conteúdos e de formatos sendo experimentados no audiovisual. Professor, diante desse potencial que é a geração que estuda e que também dentro dos espaços universitários acaba produzindo algum tipo de material, principalmente alunos do curso de jornalismo, de rádio e TV, de publicidade, que trabalham com conteúdo audiovisual e, em certa medida, em alguns momentos, eles trazem esse debate da diversidade cultural, mas isso não chega no grande público. E aí eu queria que o senhor comentasse que desafios são esses para esses produtores de conteúdo para chegar a esse grande público. Bom, nos últimos anos, as tecnologias que permitem produzir conteúdos audiovisuais estão ao alcance, nas mãos de um grande público. Por conta da portabilidade dessas tecnologias, o celular é o grande exemplo. Dos preços mais baixos, de programas muito simples de utilizar, mesmo com controle remoto na televisão. Com o telefone, etc, etc. Mas o grande desafio aí é, bom, você consegue produzir, mas qual é o espaço de circulação dessa produção? E aí estamos vendo que existem problemas para essa circulação. Vou dar um exemplo, vou voltar para os estudantes que produzem seus conteúdos, como você falava, mas só voltando para a televisão, quantos programas, quantos conteúdos nós temos a possibilidade como cidadãos de ver produzidos por outros países da própria América Latina? Quase inexistente. Quase inexistente. Se você vê, por exemplo, eu aqui estou com uma televisão por assinatura, a grande maioria, o grande número de sinais são sinais que vêm dos Estados Unidos de Norte-América, além das sinais produzidas pelo Brasil, que são muitas também. Mas eu estou vendo que não existe, infelizmente, em nossos países, uma circulação dos próprios conteúdos dos nossos países, que conhecemos, por exemplo, do Chile, das produções chilenas, das produções argentinas, das produções mesmo espanholas. É praticamente inexistente e só quedam os canais, as sinais de nicho, se você assina um pacote especial para acessar a elas. Então, o problema não é um problema de produção, sino de circulação. E voltando, nas nossas universidades temos os mesmos problemas, não? Tem uma produção muitas vezes muito interessante feita pelos alunos, mas depois não temos onde exibir essa produção. Então, acho que é uma vantagem ter uma televisão universitária. Eu trabalharia a relação entre essa produção e a televisão universitária, e também em intercâmbio de mostras, mostras que fazem conhecer esse trabalho à comunidade onde são feitos, né? O senhor publicou o livro, né, a Televisão Digital Terrestre, fazendo um balanço de como o Brasil e a Europa têm esse panorama da produção de diversidade cultural, mas sobre isso a gente conversa daqui a pouco. O Diálogos faz mais uma pausa e já volta. O Diálogos está de volta e aqui no estúdio nós recebemos o professor Luiz Albornoz, da Universidade Carlos III de Madrid, para falar sobre diversidade audiovisual.
Professor, terminei o último bloco comentando a respeito de uma pesquisa da qual o senhor participou e resultou no livro, né, A Televisão Digital Terrestre, Experiências Nacionais e Diversidade na Europa, na América e na Ásia. Eu gostaria que o senhor pontuasse um pouco em quanto essa TV digital ela vem contribuir para o debate que nós fomentávamos aqui anteriormente. Uhum. Bom, esse livro que saiu publicado ano passado, 2014, em Portugal, é resultado de uma pesquisa onde a gente quis avaliar nesse momento como se estava implementando a televisão digital em diferentes países. Então, e nós partimos de uma hipótese que se comprovou, evidente, não? Porque faz parte da história dos meios de comunicação. A tecnologia não define, são os usos sociais, são as relações sociais as que definem os diferentes modelos. Isso já aconteceu com a televisão, com o nascimento da televisão, e vemos novamente com a implementação da televisão digital terrestre em diferentes países que a história, nesse sentido, se repite. A tecnologia e as suas possibilidades são as mesmas para todos, mas as relações sociais e a história, o peso da história, influem no modelo que cada país adopta. Assim, por exemplo, a grandes rasgos, você tem países que a partir da televisão digital terrestre abriram as portas para o ingresso, a entrada de novos operadores no campo televisivo, como pode ser o caso da Europa, mientras outros países, o caso dos Estados Unidos de Norteamérica, replicaram as sinais analógicas, passaram a ser em digital, mas não ingressaram novos atores, novos players no sistema. Então, a gente aí trabalhou com um grupo grande de pesquisadores de diferentes partes do mundo e eu acho que a riqueza da pesquisa é avaliar o que estava acontecendo com a implementação da televisão digital terrestre na Europa, tomando os casos do Reino Unido, a França e a Espanha, o continente americano, com os Estados Unidos, México, Brasil e Argentina, e o continente asiático, onde temos dois mercados muito importantes de televisão, como são o mercado chinês e o mercado japonês. Então, se tratou disso, se tratou de ver quais foram os processos que culminaram em diferentes modelos de televisão. Só para comentar, por exemplo, no caso da Europa, não só teve a entrada de novos operadores, de novos players nos sistemas televisivos dos países, por exemplo, o caso da França, por exemplo, o caso da Espanha, sino também a novidade da televisão por assinatura. Assim, tradicionalmente, a televisão hertziana, a televisão de ar, a televisão tradicional tem sido gratuita, mas agora estamos com a novidade de que parte dessas concessões que utilizam o espaço radioelétrico, o bem de todos nós, são por assinatura, são de pago. O senhor acredita que esses novos modelos, as novas inovações, por meio da TV digital, de repente, são um caminho para se pensar essa diversidade cultural que nós comentamos? Bom, as promessas, no caso da Europa, foram de que através da televisão digital terrestre, o que nós chamamos a TDT, praticamente a diversidade estaria garantida. O mesmo discurso com a rede internet. Mas aí eu acho que precisamos mais pesquisa para avaliar se isso foi ou não assim. Por exemplo, nós, no nosso livro, na nossa pesquisa, vemos que a televisão melhorou nos aspectos técnicos, melhor qualidade de imagem, de som, mas não mudou praticamente
a qualidade dos conteúdos, a multiplicação, em alguns casos, de operadores e a multiplicação de horas no ar trouxe como consequência uma diminuição da qualidade dos conteúdos e a repetição de conteúdos pelas mesmas sinais. Coisa que também, por exemplo, podemos ver se tem pesquisas feitas na França que avaliam, por exemplo, a questão da informação e a rede internet. E eles estão falando da redundância da informação. A mesma informação levemente modificada e repetida ad infinitum. Mas a gente tem alguns exemplos nos quais essa diversidade cultural ela aparece. Na Austrália, por exemplo. Sim, nós também, no caso de nossa pesquisa sobre diversidade cultural e audiovisual, procuramos ver quais eram exemplos bons, ações que promovem a diversidade no sector audiovisual. Tem um caso que é da Austrália, que é o Special Broadcasting System australiano, que existe desde o ano 1975 e hoje um grande multimédia, tem rádio, tem televisão e tem internet. E aqui tem as cifras. O mandato dele é oferecer conteúdos multilingües e multiculturais, e o velho mandato da BBC, informar, educar e entreter. E hoje, por exemplo, ele emite em 74 línguas diferentes. Eu convido aos televidentes a que dêem uma olhada aí na internet e procurem Special Broadcasting System para ver um pouco desse exemplo de diversidade linguística e de diversidade cultural australiano. E outro exemplo que eu acho para resgatar no campo, por exemplo, do cinema, é o programa Ibermédia, no qual participa também, faz parte do Brasil desse programa Ibermédia, que entre os anos 1998 e 2014 recibiu um orçamento de 85 milhões de euros e que serviu para a coprodução de quase 600 filmes até o ano 2012. Então, temos alguns exemplos que apontam a essa diversidade no setor audiovisual. Professor, esses exemplos, então, eles mostram que é possível, né, que tenhamos na nossa produção televisiva, majoritariamente, essa diversidade cultural garantida, e no site do projeto de vocês, diversidadaaudiovisual.org, é possível encontrar, então, mais detalhes dessa pesquisa e, de repente, até mostrar exemplos onde essa diversidade ela aparece. Eu gostaria de agradecer, então, professor, a sua participação e desejar um bom retorno à Espanha, aos seus estudos, assim que se encerrar a sua pesquisa aqui no Brasil com a Bolsa da FAPESP. Muito obrigado. Muito obrigada. O Diálogos de hoje fica por aqui. Se você quiser rever este programa, acesse o nosso site. Obrigada pela companhia e até a próxima.